Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Iago Souza Bastos, sou médico intensivista titulado pela MIB, tá? Especialista em ECMO pela ELSO e também com formação em Doppler transcraniano e neurointensivismo com fellowship também no Hospital Erasmo, de Bruxelas. Queria agradecer a oportunidade e agradecer também o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje à noite, integrando diversos centros formadores, né? No final, eu vou abrir espaço para que vocês possam comentar e fazer participação ativa na aula, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse, a gente vai começar primeiro com os princípios da ultrassonografia, né? O ultrassom, não só o Doppler transcraniano, tem sido cada vez mais usado no nosso dia a dia enquanto intensivistas, né? Ele é livre de radiação ionizante, ele é passível de reavaliação clínica seriada, né? Todos me ouvem bem? E veem a tela bem? Perfeito. Em grego, né, literalmente deriva da escrita do som. E é muito importante que a gente entenda os princípios físicos da operação dele, né? Quando a gente fala de ultrassonografia, da propriedade do som, a gente tem diversos fatores, né, que envolvem, tá, a amplitude, comprimento de onda e frequência, né? São diversas características que cada frequência, né, pede do ponto de vista de emissão. E de acordo com a resposta do tecido, né, que é bombardeado por essas ondas sonoras, vai ter um comportamento diferente. Então, essa onda ela pode ser absorvida, refletida, refratada ou dispersa, né, dependendo do tecido. E da mesma forma que quando a gente fala de radiografia, a gente fala de transparência, hipo- ou hipertransparência, tomografia, né, densidade, hipodenso, ressonância, intensidade na ultrassonografia, a gente fala em relação à ecogenicidade, né? Então, a gente tem as coisas que são isoecogênicas, hiperecóicas, hipoecóicas ou mesmo anecoicas, né? Como é que funciona o princípio do ultrassom? O ultrassom, pessoal, ele foi desenvolvido ali, né, basicamente, de forma mais ativa na Segunda Guerra Mundial, por volta ali daquele período, com a sofisticação dos radares, né? Então, baseado no princípio do radar, que entendeu-se o princípio do cristal piezoelétrico, derivado da formação, né, da construção dos relógios, que perdura até hoje. Então, você tem alguns cristais que, sob determinada corrente elétrica, eles vibram em determinada frequência, tá? E isso pode ser percebido por um sensor. Então, como o quartzo, por exemplo, que opera nos nossos relógios até hoje. Então, esse cristal piezoelétrico, quando ele é irradiado, ou seja, a ponta do transdutor do ultrassom, essa onda bate no tecido e volta, e essa conversão de sinais, né, piezoelétricos é convertida em uma imagem, que a gente enxerga como a imagem do ultrassom. Nós temos aqui diversos transdutores possíveis. O curvilinear, tá, que a gente vai usar para estruturas profundas. A gente vai ter o linear, né, que é usado para vasos, né, e nervos. A gente vai ter o setorial, que ele é usado para avaliação do Doppler transcraniano e também avaliação hemodinâmica, por exemplo, da ecocardiografia, tá? Em relação às modalidades de imagem, são várias. A gente tem um modo chamado B, tá, que não quer dizer bidimensional, isso costuma ser muito pegadinho em prova, mas o modo B, e esse modo B, ele analisa a plotagem da imagem em relação ao tempo. É isso. Ele plota a imagem que a gente vê aqui em duas dimensões, tá? Ao longo do tempo. A gente usa muito, por exemplo, para algumas mensurações do ecodopplercardiograma, como MAPS e TAPS, e também para variação de colapsidade de veia cava, tá? E o tridimensional, que vem sendo cada vez mais usado pela ecocardiografia. Quando a gente fala de algumas outras propriedades físicas, como, por exemplo, zona, focal, ganho, são coisas que a gente programa no ultrassom, mas que normalmente já vem com pré-requisito de fábrica de acordo com um preset, né, com o tipo de imagem que você coloca no aparelho. Então, tem um preset para duplo transcraniano, preset para cardio, preset para abdômen, preset para obstetrícia, etc. Tá? Normalmente, o foco, a gente não precisa mexer muito. O que a gente mais mexe, de fato, é o ganho do ultrassom.
o ganho de imagem, que se correlaciona melhor com o que a gente chamaria de brilho, né? De brilho da tela. Algumas imagens, elas precisam de mais brilho, que a gente chama de ganho, né? Por exemplo, a gente vê aqui diferentes ajustes de ganho. Outras a gente trabalha melhor sem o ganho, que é, por exemplo, o caso do Doppler transcraniano em si, tá? Profundidade, extremamente importante da gente ajustar, e o ideal é sempre que a gente ocupe 2/3 da tela com imagem. Então, por exemplo, no eco, nem pode ficar desse jeito, 1/3, e nem passar de 2/3, né? Senão a gente não consegue ter uma boa imagem. Idealmente, ali 2/3 da tela ocupando a imagem que a gente precisa para ter uma boa visualização e uma boa aquisição de imagem, né? Uma outra propriedade é o Doppler. O Doppler, tá, ele segue uma propriedade chamada de fenômeno do redshift, que é o fenômeno, por exemplo, que explica o afastamento ou aproximação dos grandes corpos celestes, como estrelas e galáxias, né? Tudo que se aproxima da gente no universo fica azul. Por isso que algumas estrelas vocês observam azuis e outras vermelhas. Essas vermelhas significam que o desvio da luz indica que aquele corpo celeste está se afastando da gente como observador. O Doppler importa o mesmo princípio do redshift, só que ele inverte as cores, tá? Aquilo que está se afastando do transdutor é percebido como azul e o que está se aproximando é percebido como vermelho. Então, vocês não podem gravar na cabeça de vocês como vermelho sendo sangue arterial e azul venoso, porque dependendo do ângulo que vocês colocam no transdutor, pode ser um ou outro, tá? Pode ser um ou outro. Por isso que, idealmente, sempre que vocês forem tirar uma imagem vascular, ele tem que estar ligeiramente angulado com o probe, né, ali o transdutor, em direção ao sistema arterial, que está vindo do coração, para indicar que, de fato, aquele vaso que vocês vão identificar vermelho vai ser a artéria e o azul vai ser a veia. Existem várias modalidades de Doppler, né, o Pulse Wave Doppler, né, o DWI e outras possibilidades que a gente tem como contínuo, por exemplo, que são mais usados dentro do escopo da cardiologia para avaliar algumas medidas hemodinâmicas, como MAPS e TAPS, e pico de refluxo tricuspídeo, para estimar, por exemplo, a pressão sistólica de artéria pulmonar e etc. Que não é muito o nosso caso da aula hoje, né? Aqui um exemplo do Color Doppler, por exemplo, que a gente usa muito no Doppler transcraniano. O Sonosite é provavelmente mais usado, tá? Eu não tenho nenhum contrato com a Sonosite, mas é só alguns exemplos de como a gente enxerga a tela para calcular algumas coisas. Então, é muito importante a gente sempre lembrar de conectar na tomada e ligar o aparelho, tá? Aguardar a inicialização do sistema, pausar, independente de ser Sonosite ou não, e selecionar o probe adequado para evitar problema no software, tá? Sempre identificar o paciente, finalizar o exame anterior, colocar um paciente novo, selecionar o exame correto, fazer, né, o salvamento das imagens e vídeos de forma adequada, salvar o exame e só então finalizar o atendimento. Lembrando de sempre desligar o aparelho e higienizar com clorexidina e água na pia mesmo, não usar álcool, tá? Nem clorex alcoólica, secar e guardar. Sempre registrando os achados que vocês tiverem na evolução. Passando agora bastante coisa dessa área de ultrassom de corpo todo, né? A gente vai para o Doppler transcraniano, que foi o que vocês pediram para a gente, de fato, discutir hoje, né? Que é a ultrassonografia neurológica, que particularmente eu gosto bastante, tá? E é uma grande mão na roda para quem aprende a dominar. Os olhos são, de fato, a janela, né, da alma e da pressão intracraniana. A gente consegue tirar muita informação de pacientes neurocríticos fazendo o Doppler transcraniano. Então, o Doppler transcraniano, ele, além de ser não invasivo e não ter radiação, tá? Ele providencia imagem em tempo real e de reavaliação, é uma técnica de beira-leito, tá? Facilmente executável e é bem mais barato do que outros exames com radiação ionizante, por exemplo, tomografia, tá? Tem algumas desvantagens, como todo exame ele é operador dependente, tá? E ele consome um pouco de tempo ali na beira do leito. Quais são as possibilidades de aplicação do Doppler, né? A gente usa muito o Doppler transcraniano para avaliação de vasoespasmo cerebral. Então, o paciente com hemorragia subaracnoide precisa ter Doppler transcraniano diário. A gente precisa ter avaliação também, né, dos pacientes com elevação de pressão transcraniana. A gente usa muito para determinação de morte cefálica, como um dos exames confirmatórios, tá? A gente usa para avaliar autorregulação cerebral, usa para avaliar a eficácia de trombólise,
como outros também. Existem 3 janelas principais para o Doppler transcraniano, tá? A janela transorbital, submandibular, ali, tá? Transtemporal e, mais raramente, a transforaminal. Tá? As 3 principais são essas 3 primeiras, que a gente mais usa na prática clínica, tá bom? E, sobretudo, a janela temporal e a janela submandibular para fazer a avaliação do índice de Lindegard para vasoespasmo, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é mais ou menos essa aplicação do Doppler que a gente utiliza, né? Eu, particularmente, não gosto de usar a transorbital, porque machuca o olho, incomoda, pode queimar a retina, né? Descolar, então eu não uso. A transforaminal ali no forame magnum, a gente só usa basicamente para determinação de morte cefálica mesmo, porque tem que fazer em todos os sítios, né? Tanto carotídeo quanto vertebral, mas é difícil você, no paciente grave, conseguir lateralizar a cabeça ou ter uma posição adequada. O que eu mais uso, 99% das vezes, é isso aqui. No dia a dia, é isso aqui e isso aqui, tá? É transtemporal aqui. Logo acima, ó, aqui da inserção da orelha, tá? Bem aqui, ó. Então, não é nem muito acima, senão pega o parietal, nem para trás, nem muito para frente. É bem aqui, ó. Nessa região que eu coloco o transdutor com uma certa pressão. Se não pressionar um pouquinho, você não vai ter uma boa qualidade de imagem, tá? E sempre com o index, ó, a bolinha aqui, ó, virada para frente, tá? Para frente do paciente. Quando a gente coloca o Doppler transcraniano, tá? A gente vai ter, normalmente, essas imagens aqui. Qual é a imagem ideal? É que eu consiga ver a calota craniana, tá, do outro lado. Então, essa região aqui de cima é a região que eu estou colocando o transdutor. Então, idealmente, eu preciso ver a calota craniana aqui, ó, batendo do outro lado, até o final. Então, que estruturas a gente consegue identificar claramente no Doppler? A gente consegue identificar a calota, né, ali, contralateral. A gente consegue identificar os ventrículos aqui, ó, os ventrículos laterais, tá? A gente consegue identificar alguns pedúnculos cerebrais e o tálamo bem direitinho. Mas ok, o que eu vou medir? Na janela transtemporal, a gente sempre tem que fazer bilateralmente e registrar os dados bilateralmente, avaliando complacência cerebral com as curvas de fluxo, avaliando o vasoespasmo com o índice de Lindegard, né? E outras medidas. Esse slide aqui, ele traz de forma mais prática, tá? As principais fórmulas que a gente usa para avaliação de Doppler transcraniano. Então, o que vocês vão precisar medir? Vocês vão precisar medir o pico de velocidade sistólica, tá? A velocidade diastólica final, velocidade média de fluxo, tá? Por essa fórmula aqui, ó, vocês têm que calcular, gravem essa fórmula, já anota esse slide aqui. Índice de pulsatilidade, índice de resistência, que a gente não usa tanto, mas a gente usa mais o índice de pulsatilidade para poder avaliar a pressão transcraniana e o índice de Lindegard, tá? Então, basicamente, quando eu faço Doppler transcraniano, eu já olho de cara o pico de fluxo sistólico diastólico, velocidade média, que ele já calcula, a maioria deles já calcula automático, índice de pulsatilidade e Lindegard, tá? Quando esse índice de pulsatilidade está acima de 1,2, eu já sei que eu tenho uma alta resistência ao fluxo naquele vaso estudado. Ou seja, eu tenho uma autorregulação comprometida e provavelmente uma hipertensão intracraniana associada. Então, na hora que vocês colocarem o Doppler na janela temporal, pessoal, perpendicular, vocês vão, segundo passo, é jogar o Color Doppler. Joga o Color, que vocês já vão identificar de cara ali o polígono de Willis. Vejam aqui, ó, essa imagem que vocês vão ter. A cerebral média ipsilateral, a cerebral média ali saindo ipsilateral, vão ter aqui os comunicantes posteriores, né? Comunicante anterior, vermelhinho, e azulzinho vocês vão ver saindo aqui a posterior, tá? Como o fluxo ele vem ao contrário, a gente vê como se fosse azul, como se estivesse se afastando, mas não é. Quando você colocar o Doppler em cima, aí, ó, jogou o colo, tá? Identificou onde você quer estudar. Normalmente a gente joga aqui, ó. Esse é o pulo do gato. Segunda porção ali, M2, tá? Da cerebral média, tá bom? Não joguem em cima do polígono e nem joguem muito distal. Joguem aqui, ó. Bem aqui, segmento M2. Quando você colocar o Doppler aqui no segmento M2, ele vai mostrar essa tela aqui que é típica do Doppler. E o que a gente vai identificar aqui, ó? O pico sistólico,
valor diastólico, né, final diastólico, e aqui o médio que ele já calcula automaticamente. Então aqui, ó, numa outra imagem de Doppler, por exemplo, ó, bem vermelhando aqui, ó, a cerebral média, tá bom? Aí você joga o Doppler em cima dela, perpendicular, e vai ter essa imagem, tá? Essa é a imagem mais fidedigna que a gente olha, que a gente consegue identificar, né? Tem um pico sistólico e o mais importante, pessoal, mais importante do que a sístole aqui no Doppler é a diástole. Anotem, gravem isso, por favor, é a diástole. É essa altura que vocês estão vendo aqui, ó, da velocidade diastólica final que importa para mim como tem se visto ali na beira do leito, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos disso. Por quê? Porque a autorregulação cerebral, ela não é eterna. Ela tem limites estreitos em que ela pode operar. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipotensão importante, eu perco a capacidade de autorregulação cerebral e vou fazer isquemia. Se eu tenho um pico de hipertensão muito importante, tá? Eu vou perder também a capacidade de constricção e vai sair rasgando o endotélio das artérias, lesando, né, barreira hematoencefálica e fazendo edema cerebral, que é a encefalopatia hipertensiva. Qual é o grande problema do neurocrítico, pessoal? Ele não trabalha nessa faixa aqui. Ele não trabalha, porque o cérebro dele está lesado. Então, ele normalmente perde a capacidade de autorregulação cerebral, tá? E existe forma da gente medir isso com o Doppler? Sim, é o que a gente vai ver agora. E se perguntar para mim, Iago, qual é o parâmetro mais importante que eu preciso tentar enxergar, que eu gostaria de enxergar no cérebro? É pressão? É fluxo. O que faz o neurônio estar vivo, pessoal, é fluxo, fluxo, fluxo. Então, o preciso garantir para o cérebro não é pressão, não é PPC, eu preciso garantir fluxo sanguíneo cerebral, porque é isso que garante ou não a manutenção do tecido neuronal ativo. Então, vejam essas imagens aqui. Por exemplo, quando a gente vai observar a pressão intracraniana ali na cerebral média, tá? O normal é isso aqui, ó. Tem um pico sistólico e a diástole bem lenta, né? Ó. A gente vê uma parede alta aqui de diástole perfundindo ali. Quando a pique começa a subir, a gente começa a ter uma hipertensão intracraniana com uma pique acima de 20, o índice de pulsatilidade começa a subir de 1,2. Olha o que acontece com a diástole. Ela decai. Mas olha a sístole. Tranquila. Por isso que eu falo para vocês, o negócio do Doppler transcraniano não é sístole, é diástole. O que vocês têm que olhar de cara? A altura da minha parede diastólica aqui, ó. Ela tem que estar desse jeito normal. Se ela começar a baixar, ó, significa que não está conseguindo perfundir o cérebro. Não consegui identificar e tratar esse paciente. Piorou a hipertensão intracraniana. Cadê a diástole? Acabou-se. E olha a sístole como está mantida. Por isso, mais uma vez, esqueçam sístole, foquem em diástole, a altura da diástole. Quanto menor a diástole, você sabe que ele tem oligoemia cerebral. Esse é o termo. Normal, oligoemia cerebral. A diástole vai desaparecendo. Beleza, eu não consegui tratar a hipertensão intracraniana, ela piorou. Aí eu comecei a ter inversão do fluxo diastólico. Ou seja, bate e volta o sangue. Quando vocês olharem esse fenômeno aqui, o que a gente chama de diástole reversa, significa que o cérebro já está evoluindo para uma provável herniação. O paciente está morrendo. Se nada for feito aqui de imediato e resolutivo, ele vai fazer essas duas imagens aqui, ó, que é o que a gente chama de espícula sistólica ou ausência de fluxo. Ambas são compatíveis com a morte encefálica. Então, percebam que quem manda aqui ó, na investigação, pessoal, é diástole. Esqueçam sístole, tá? O paciente ele morre fazendo pico sistólico falso aqui. Então, ó, vai diminuindo, índice de pulsatilidade aumentado, diástole caindo. Quando vocês pensarem que não, opa, inversão de fluxo diastólico, ME. Essa tabela é muito importante, porque essa tabela ela faz a avaliação ali, junto com esse fluxograma, do vasoespasmo. De cara, é a minha principal indicação na minha prática clínica como neurointensivista do uso do Doppler, tá? É como avaliação de vasoespasmo nos pacientes com HSA. A gente sabe que o vasoespasmo, né, ele acontece ali desde o primeiro, normalmente até o 21º dia, com um pico entre o 7º e o 10º dia de surgimento, tá? O vasoespasmo radiológico, claro. Não é isquemia cerebral tardia.
Então, todo paciente com HSA, hemorragia subaracnoide espontânea, ele precisa de um Doppler transcraniano diário. Quando você coloca o Doppler transcraniano ali na cerebral média, tá, ou em alguma outra artéria, que você identifica, ao mais estudado é a cerebral média ali, tá? E você identifica um fluxo médio de velocidade ali, não é sistólico, tá? É médio. Menor do que 120, esquece, tá tranquilo. Entre 120 e 200, pode ter vasoespasmo. Acima de 200, vai atrás que está com vasoespasmo, tá? Então, ó, menor que 120, normal, 120 a 200, investiga melhor, acima de 200, trata. É basicamente isso, trata, tá? Vai para milrinone, chama a radiointervenção para fazer balonamento, etc. Entre 120 e 200, que é o negócio, você vai precisar complementar a informação com o índice de Lindegard. Como é que eu faço o índice de Lindegard? Eu divido ali o fluxo de velocidade médio ali, né? A média de velocidade de fluxo da cerebral média, tá? E divido pelo da carótida ipsilateral. Se esse resultado for menor do que 3, não é vasoespasmo. A gente chama de hiperemia cerebral. Aí, o que está causando esse aumento aqui, então? Febre, dor, hipertensão, hiperóxia, hiperemia cerebral. Entre 3 e 6, vasoespasmo, tá? Entre 120 e 200 de médio, o Lindegard entre 3 e 6, vasoespasmo. Descer para tomografia, tratar, etc. Acima de 6, vasoespasmo grave. Correr para tomografia e acionar a radiointervenção. Tá? Aqui é uma das formas da gente avaliar a autorregulação cerebral. São várias. Essa provavelmente é a mais conhecida, que é o teste de compressão intermitente carotídeo. Tá? Qual é o problema desse negócio? Porque, por exemplo, você vai comprimir a carótida no paciente idoso, né, com ateromatose, é a mesma ponderação que eu faço para o pessoal que fica pedindo para fazer massagem do seio carotídeo para ataque à arritmia, entendeu? Você vai massageando ali, descola uma placa de carótida e dá um AVC de presente para o paciente, não é comendo. Mas como é que funciona esse racional aqui? Entenda pelo menos o racional, tá? Tá aqui o paciente normal, ele teve um neurotrauma, por exemplo, um AVC, e você acha que a autorregulação cerebral dele não está preservada. Vamos investigar com fluxo. Você comprime a carótida e solta. Essa é a resposta que tem que ter, ó. Um pico de hiperemia transitória. Se vocês quiserem fazer um teste com vocês mesmos agora em casa, tá? Façam um teste de Allen em vocês, aquele que a gente faz antes de PAI. Comprime aqui, ó, radial e a ulnar, até a mão ficar bem branquinha, sem fluxo, e solta. Percebam a mão de vocês ficando bem vermelha. É a mesma coisa. Diante de um cenário de isquemia, você tem a vasoconstricção inicial, mas quando você retorna o fluxo, pô, o vaso dilata tudo de uma vez. É isso aqui, ó. Então, se vocês fizerem um Doppler, tá lá com o Doppler posicionado na cerebral média, comprimiu a carótida daquele lado e soltou e fez um pico de hiperemia, a autorregulação cerebral está preservada. Se você fizer o teste e não mudar nada, não está preservada. Tá? Isso cai em prova de título. Coisas que eu consigo avaliar no Doppler transcraniano. Tá? Então, do ponto de vista prático, no dia a dia. Vasoespasmo, como a gente já viu, e juntamente com o índice de Lindegard. Desvio de linha média, a gente consegue avaliar, né, se tem alguma lesão com efeito de massa. Eu consigo avaliar se tem obstrução de um fluxo, por exemplo, ME ou AVC de um ramo acometido, etc. Aqui eu trago para vocês os principais índices que aparecem no ultrassom, tá? Os valores normais que a gente precisa ter. Esse artigo é muito bom, inclusive, do professor Taccone e da professora Chiara Roba, que dispensa apresentações, né? Para avaliação desses pacientes, né? E dentro desse artigo, ele traz esse fluxograma muito bom, que é como ele utiliza, né? Então, sempre que ele acha que o paciente tem hipertensão intracraniana, ele passa o Doppler, ele tira o índice de pulsatilidade, tá? E avalia. Se o índice de pulsatilidade está normal, ele só acompanha. Se tiver alto, opa, a resistência está alta. Vamos ampliar. Ele faz o teste de autorregulação, que é o teste de compressão transitória que a gente já viu. Opa, ó, variou, teve um pico maior do que 10% do basal. A autorregulação está preservada aqui, por exemplo. Tá? Ele faz avaliação subjetiva de fluxo, ó, por exemplo, aqui que a gente está vendo, ó, inversão de fluxo diastólico, pico sistólico e ausência de fluxo para pensar em ME, e o próprio vasoespasmo, tá?
e a gente vê a velocidade média de fluxo. Se tiver acima de 200, já fecha vasoespasmo grave e vai para o tratamento. Então, uma sistematização. Avaliação não invasiva de PIC, tá? A gente combina normalmente um índice de pulsatilidade maior do que 1,2, com uma velocidade diastólica menor do que 20, a gente consegue calcular a PIC estimada por aquela forma, tá? Dá para estimar a PIC de forma não invasiva. Vocês aí que não têm cateter de PIC, mas têm ultrassom, por exemplo, dá para avaliar a complacência cerebral e autorregulação, analisar as curvas e provável morte encefálica, bem como usar para avaliação de vasoespasmo, tá? Então, o que eu posso enxergar no Doppler transcraniano? Hidrocefalia, eu posso ver hemorragia subdural, eu posso ver hemorragia intraparenquimatosa, eu posso ver, por exemplo, desvio de linha média, vasoespasmo, né, avaliando velocidade média de fluxo cerebral média, Lindegard, morte encefálica, tá? E outros problemas ali, obstrução de DVE, etc. Então, essa é a imagem perfeita que a gente pode colher ali no Doppler, né? Então, você joga o Doppler na janela transtemporal, onde eu indiquei, joga o color, né? Opa, bateu aqui a imagem, ó, legal. Né? Cerebral média, os comunicantes, cerebral média contralateral, comunicantes posteriores e ali descendo para posterior já. Então, veja aqui um exemplo de como a gente faz, né? Ó, aqui a gente vê a cerebral média, bem bacana, bem bonita, e a gente joga o Doppler aqui, ó, no segmento M2 dela, tá? É o melhor lugar para a gente conseguir avaliar e tirar as principais leituras. Então, por exemplo, aqui, 58 anos, feminino, dor de cabeça e rebaixamento de nível de consciência. Foi encontrada desacordada, né? E tinha hemorragia subaracnoide e hemorragia intraventricular, tá? Com ali, pegou um ramo da cerebral anterior, né, direita, que é o mais comum mesmo. Tinha um aneurisma e tinha só um desvio de 2 milímetros de linha média ali na tomografia. A paciente piorou o status neurológico, tá bom? Tá? E por preocupação de ressangramento, que é a complicação mais catastrófica, fizeram um Doppler transcraniano. Esse foi o Doppler da paciente, tá? Então, tinha o desvio de linha média ali, e foi identificado uma lesão com efeito de massa, que era um sangramento. Então, essa imagem mostrou um desvio de linha média, tá? Importante. Né? A gente conseguiu identificar um desvio de 7 milímetros e correu para a tomografia. Já havia virado um caso cirúrgico aqui nesse caso, né? Quando passa de 5 milímetros, normalmente é cirúrgico. Olha esse outro caso. 83 anos, masculino com hemorragia subaracnoide, né? Difusa, do ramo da comunicante anterior. Foi feito, né, a abordagem ali, desse aneurisma, por endovascular, e a despeito de nimodipina, tá, para melhorar desfecho, ela acabou complicando com vasoespasmo. Lembrando que nimodipina não previne vasoespasmo. 5 dias depois, né, o paciente teve um rebaixamento de consciência e foi entubado. Correu para a tomografia e vocês fizeram point of care dele. Olha a imagem da tomografia aqui, por exemplo, né? É um Fischer 4 clássico aqui. Vejam essa imagem. O que eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui. Olha como é que está a altura do pé daqui da diástole dela. Era para estar mais ou menos aqui, ó. Se normal é aqui, pessoal. Se tiver muito baixo, eu tenho oligoemia cerebral. Normalmente é o quê? Hipertensão intracraniana. Se eu tenho muito alto, como vocês estão vendo aqui, ó, gigantesco, eu vou pensar em hiperemia cerebral. Até que me prove o contrário, é um vasoespasmo. Pegou um paciente com HSA, meteu o Doppler e achou essa imagem aqui, ó, diástole lá em cima, hiperemia. Pode ser vasoespasmo. A velocidade média de fluxo, olha quanto foi, 123. E aqui o que a gente faz? Abaixo de 120 normal, entre 120 e 200, vamos ver, acima de 200 é vasoespasmo. Deu 123. Vamos ampliar a investigação com o índice de Lindegard. Eu escaneio aqui ó, o Doppler, a carótida ipsilateral, e divido. Deu 3,8, ou seja, é vasoespasmo mesmo. Índice de Lindegard menor do que 3, esquece. Entre 3 a 6, né, a gente trata como vasoespasmo, e acima de 6, vasoespasmo grave. Esse outro caso, 74 anos, masculino, estava em dupla antiagregação plaquetária por conta de estente cardíaco, caiu 15 andares. 15 degraus, perdão. Ele foi diagnosticado com um trauma craniano, 15 andares não dava, né? Foi diagnosticado com trauma crânioencefálico, tá? E a tomografia mostrava uma hemorragia subaracnoide e um subdural.
ele foi admitido com Glasgow de 14. Rapidamente ele deteriorou para 3 e o point of care foi realizado. Veja a tomografia dele, olha aqui o point of care. O que chama atenção nessa curva, assim, de cara? Só de bater o olho. Normal, hiperemia ou oligoemia? Oligoemia brutal, ó. Já quase com inversão diastólica aqui, tá? Praticamente não tem diástole, ou seja, hipertensão intracraniana grave, com certeza, tá? Então foi feito o Doppler, olha o índice de pulsatilidade, que o normal é 1.2, 4.3, resistência altíssima, o sangue quase não está entrando no cérebro. E pela equação que a gente ensinou, né? Olha a pique estimada dele, 46. Compatível, né, com essa imagem aqui. Então foi de imediato colocado uma DVE, tá? E foi confirmado que a pique na DVE estava 42, ou seja, compatível com o que havia sido mensurado no Doppler. Depois das medidas de reanimação neurológica, tá? Como terapia hiperosmolar, droga vasoativa e abrir a DVE, o índice de pulsatilidade, que era 4.6, caiu para 1.6, quase normal, e a pique, que era 46 para 17. E olha a curva como mudou. Olha essa curva aqui, ó, beirando a ME, e olha essa daqui. Isso aqui já aconteceu comigo na vida real, gente. Paciente neurocrítica do AVC, passei o Doppler só para mostrar para o residente, estava com essa imagem aqui, tá? Sem pique. Aí eu abro o manitol, corre para a tomografia. Quando entrou o manitol, ficou com essa imagem. Essa paciente saiu. Então, assim, talvez, se a gente não tivesse ensonado ela, a gente teria perdido ela naquela noite. Então, aqui, ó, melhorou. Essa é uma curva normal, tá? Média ali, mediana. Se tiver muito baixa, oligoemia, muito alta, hiperemia. Essa aqui é a fórmula, tá, meus amigos? Essa é a fórmula da pressão intracraniana estimada. Ó, anotem. 10,93 vezes o índice de pulsatilidade menos 1,28, tá? E aí você consegue ter a pica estimada do paciente com uma acurácia muito boa. E aqui, né, um outro caso que a gente vê de ME, um Fischer 4, né? Olha aqui, ó, pico sistólico isolado, ó, inversão de fluxo diastólico ou mesmo ausência de fluxo, tá, bifásico ali, e compatível já com ME. Esse artigo é muito interessante também, gosto bastante dele, que é o Doppler transcraniano para intensivistas. Ele traz de forma muito tranquila e prática também como a gente consegue abordar esses pacientes, né? Ó, logo acima da orelha, índice para frente, média ali na cerebral média. Isso aqui, inclusive, parece ter um vasoespasmo, né? Tá com hiperemia cerebral, tá super alta a diástole dele aqui. Para finalizar, a gente vai para a bainha do nervo óptico, que tem sido cada vez mais cobrado em prova de título de terapia intensiva. Então, já existe muita evidência consolidada na literatura em relação a isso. Tá? O mecanismo é simples, né? A bainha do nervo óptico ali, ela é uma extensão da dura mater, ali, das outras meninges, né, que acompanham. Então, quando você tem uma hipertensão intracraniana que dilata ali, aumenta a pressão meníngia, ela também responde aqui na bainha do nervo óptico, tá? Como é que a gente faz? Coloca um pouquinho de gel, o paciente provavelmente vai estar em coma, né? E com essa angulação aqui, ó, tá? Transversal, a gente vai buscar essa imagem. Qual a imagem que eu preciso ver? A imagem da bainha. Eu pauso a imagem, dou freeze na tela, conto 3 milímetros ali, ó, da inserção da retina para baixo, e nesses 3 milímetros eu traço uma linha para medir ali entre as bainhas, tá? E esse é o valor que eu tenho. Então, pausa a tela, 3 milímetros para baixo, meço a distância ali, o diâmetro, tá? Olha aqui. Não é dessa parte aqui para dentro, é da parte de fora, tá? Desde o começo da bainha até o final. Então, ó, pausou a tela, 3 milímetros ali abaixo, ó, meça a distância da bainha completa do nervo óptico. Aqui, por exemplo, ó, deu 0,5 centímetros. Como é que eu interpreto isso? Menor do que 5, normal. Baixíssima probabilidade de hipertensão intracraniana. Entre 5 e 6, o que a gente chama de zona cinzenta, e maior do que 6, pique está alta, muito provavelmente vai para a tomografia, abre manitol, ou pense em outras medidas para reduzir a pique, tá? Na zona cinzenta, você vai usar de outros comemorativos, tá? Vai avaliar a autorregulação, índice de pulsatilidade, calcula a pressão intracraniana
estimada que a gente já ensinou, calcula, né, com índice de pulsatilidade, etc, tá? Pessoal, espero que tenha dado para dar uma revisada boa, tá? Passar as fórmulas principais para vocês. Quem tiver dúvida a respeito disso, né, da aula, pode me procurar depois que eu mando o slide. Não tem problema nenhum em compartilhar com vocês essa aula, tá? Estou aqui à disposição para cooperar e para ajudar. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês e espero que agora vocês possam praticar, gente. Eu tenho alguns livros, tenho manuais que eu posso mandar também para vocês estudarem, praticarem, mas assim, o que resolve é praticar. É vocês amanhã pegarem o Doppler, passar nos pacientes de vocês, passar nos R iguais de vocês, principalmente nos R menos, nos internos, tirar as medidas e praticar. Só a prática leva à perfeição, tá? Então, quem tiver alguma dúvida e quiser se manifestar agora, fique à vontade. Oi, Iago, beleza? Pode perguntar? Pode. Você colocou a fórmula lá. A Uhum. outra é a do estudo Imprest, né? A que é da... Você primeiro calcula PPC e depois tira PAM, né? E você pode fazer, só que aí nesse caso, viu, Gabriel, é realmente assim, você não tem nada, só o Doppler. Então, você não tem PIC, não tem PAM, não tem nada, nenhum parâmetro hemodinâmico do paciente objetivo, sabe? Só o Doppler. Só o Doppler, você e o Doppler, você consegue estimar ali a pressão intracraniana dele. Tá. Você tem ultrassom no seu serviço? Com Doppler? Tem, aham. Tem sim. Pronto. Faz um Doppler amanhã, eu vou ficar esperando então, de vocês aí um Doppler, com os parâmetros tirados. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida a mais, pessoal? O probe que é usado, pessoal, é o probe setorial, tá? O mesmo probe que vocês usam para fazer eco, point of care, tá? A diferença é que tem que selecionar o preset. Então, você tem que ir lá no ultrassom e tirar de cardíaco e colocar lá preset transcraniano. Mas é o mesmo probe do ultrassom, do eco. E na fórmula lá é menos 1,28? Você calcula tudo e coloca menos 1,28? Isso. Não, né? Ah, tá. E aquela fórmula que você colocou embaixo é de outra coisa, né? É de outra coisa. É de outra estimativa também, né? Isso, é uma outra forma de você estimar. Porque para calcular a pressão intracraniana não invasiva pelo Doppler, você precisa só do índice de pulsatilidade. E aí você viu lá que a fórmula do índice de pulsatilidade usa aquelas pressões que você tira rapidinho no Doppler, que é o pico sistólico, né? Velocidade média e diastólico. E geralmente o que você vê, você acha que bate assim bastante com a peak med? Cara, até hoje nunca bateu diferente. Ô, louco. Massa. Dos que eu fiz, todos deram certinho, cara. Massa. Sobretudo, agora o mais importante, viu, Gabriel, do que número, é olhar a curva, cara. A curva, né? A curva. Você bota... O linear não dá, viu, Salomão? Tem que ser o Doppler, aqui, o setorial mesmo. Você bota o Doppler, você olha a curva, não calcula nada. Você olha para a curva, putz, tá com vasoespasmo. Aí vamos calcular. Putz, tá herniando, tá fazendo ME, tá com pique alta, não tá entrando sangue aqui nesse cérebro. Então você bate o olho, você já fica assim, ou desesperado, tranquilo, sem ter calculado nada. Bater o olho com um jeitão, você consegue já ter uma noção de como tem a hemodinâmica cerebral. Beleza, valeu. Nada? Alguém mais, pessoal, tem alguma dúvida? Vocês são de onde mesmo, Gabriel? Cara, tem gente de bastante lugar, mas a gente aqui, os que chamou assim, é de Londrina, aqui, do HU da UEL. Maravilha. Um abraço, pessoal. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá? Para cooperar com vocês, tá bom? Foi um prazer. Valeu, Iago. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos. É revisar. Quem precisar da aula, só pedir para mim, tá? Que eu mando para vocês. Vou até pegar o link aqui da aula, que quem quiser, tem um monte de coisa. Não só o Doppler transcraniano. Eu posso, já compartilho aqui com vocês o link. E aí vocês podem estudar, não tem problema nenhum. Não tem conhecimento, para mim, tem que ser difundido.